Era sexta-feira à noite e as ruas da cidade estavam vazias, pois uma chuva torrencial desabava. Celina Leves andava apressada com as dobras do vestido molhadas e coladas ao corpo. Precisava entregar uma encomenda a um cliente importante, mas a cada passo seu coração batia mais forte, como se pressentisse que algo a esperava naquela noite. Não queria ir até a mansão do Conde Hector Hudson levar o pedido solicitado por ele, mas sua mãe havia se comprometido em entregar o sobretudo encomendado. Os seus pais eram alfaiates e depois da morte de seu pai, a sua mãe assumiu a direção da alfaiataria. Já Celina não possuía a habilidade para a costura, mas para a contabilidade do estabelecimento. A noite estava chuvosa e entregar aquela encomenda era um tormento para ela. Mas como negar um pedido de sua mãe já idosa? Mesmo contra a vontade, resolveu fazer pessoalmente a entrega. Outra preocupação que a incomodava era sobre o conde. As más línguas da cidade falavam que ele era um homem muito atraente, capaz de arrebatar os corações das mulheres com facilidade, porém nunca se apaixonando. Celina, apesar de não conhecê-lo, considerava-o um cretino. Onde já se viu aproveitar-se do amor das mulheres sem se apaixonar? Deve ser um canalha, pensava ela. No entanto, quando se viu diante da casa de Hector Hudson, o conde de Vanir hesitou. Contudo, obedeceu às ordens expressas de sua mãe para a entrega da encomenda. Com um profundo suspiro, bateu à porta. Um criado a atendeu e a convidou para entrar, indo informar ao conde sobre a sua presença. Depois de alguns minutos, ele surgiu na sala de recepção. Hector a recebeu com um olhar intrigado. Ele estava deslumbrante, vestindo roupas refinadas, com os cabelos escuros, olhos cintilando em um olhar que parecia penetrar a sua alma. Celina Leves, ele disse em um tom profundo, quase sussurrando, enquanto seu olhar intenso a examinava. A jovem que faz de tudo para cumprir a entrega de uma encomenda, até mesmo enfrentar tempestades, não é? Celina não recuou. Levantou o rosto, sustentando o olhar dele. Alguém precisa trabalhar nessa sociedade, meu senhor, respondeu firme, mas sem perder a delicadeza. Ele sorriu de canto, surpreso com a audácia dela. Muito bem, senhorita Leves. Gosto de pessoas destemidas. Mas ele hesitou, olhando para fora, enquanto a tempestade rugia com mais força. Parece que o tempo não lhe permitirá voltar para casa. Ao notar o nervosismo dela, Hector sugeriu que ambos procurassem abrigo em um cômodo mais aquecido até a tempestade passar. Ele a conduziu até uma sala mais íntima que possuía uma lareira.
Dentro da casa, a atmosfera parecia envolta em mistérios e tensão. Hector acendeu a lareira e a luz trêmula das chamas os banhou em tons de dourado e laranja. Parece um pouco sinistro, comentou Celina, observando a arquitetura da antiga mansão. É a casa dos meus antepassados, respondeu Hector com um tom sombrio. Um lugar cheio de memórias que eu prefiro esquecer. Celina se aproximou, sentindo a atração inexplicável que ele exercia sobre ela. Todo mundo tem algo que gostaria de esquecer, murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. Hector a olhou com curiosidade. E o que você gostaria de esquecer, senhorita Leves? Ela se virou para a lareira, o olhar fixo nas chamas. A dor de perder quem amamos. Por um momento, o silêncio entre eles se tornou pesado, carregado de compreensão. Hector se sentiu surpreendido por ela. Em meio ao mistério de suas palavras, havia uma tristeza que ele não conseguia ignorar. À medida que a noite avançava, a conversa entre eles se aprofundava, apesar de Celina ainda acreditar que ele não passasse de um canalha da aristocracia. Conforme ela conversava com ele, foi observando que o seu julgamento sobre o conde não passava de um preconceito de sua parte. Ele parecia ser um homem mais sensível do que as línguas ferinas diziam a seu respeito. Com o passar das horas, ambos começaram a compartilhar seus medos e sonhos como se fossem amigos de longa data. Com a tempestade e o frio que castigavam a noite, o tempo parecia suspenso. Você é uma mulher corajosa, Celina, ele disse com uma ternura inesperada. Tenho inveja dessa coragem. Ela ergueu o olhar para ele, surpresa. E por que alguém como você teria inveja de algo? Hector desviou o olhar, as sombras das chamas dançando em seu rosto. Porque, ao contrário de você, eu aprendi a viver para fugir dos meus medos e não enfrentá-los. Celina estendeu a mão, tocando o braço dele levemente, sem saber ao certo o que a motivava. Você não precisa fugir esta noite, Hector. Não comigo. Ele a olhou, o rosto próximo ao dela, e uma atração irresistível tomou conta dos dois. Hector segurou o rosto de Celina entre as mãos, seus olhos fixos nos dela. Celina, ele murmurou com uma sensibilidade que o surpreendeu. Por uma noite, deixe-me esquecê-los. Deixe-me viver apenas o que sinto ao seu lado, com você em meus braços. Ela concordou, permitindo-se ceder ao desejo. Hector a puxou para si, seus lábios se encontrando em um beijo intenso, cheio de paixão e urgência.
Eles sabiam que aquele momento era inesperado, mas a atração entre eles era avassaladora. Em seus pensamentos, Celina dizia: eu não devo me entregar a ele, mas como o desejo. Meus caros, quando o fervor da paixão sobe a cabeça, quem consegue se controlar? Era uma noite de chuva e frio lá fora, e, dentro da mansão, 2 corpos queimavam pelo fogo do desejo inesperado que os consumia. Nesse momento, a emoção sobrepôs a razão e eles não pensaram em mais nada, a não ser se entregar aos prazeres dos carinhos trocados. Ele a beijou com calor, deixando-a trêmula e atordoada. Ia tomá-la nos braços e levá-la para o quarto, mas de repente ela hesitou. Numa atitude surpreendente, afastou-se, colocando distância entre os dois, dizendo: eu não posso, Hector. Sei que você é conhecido exatamente por deixar as mulheres apaixonadas e não se apaixonar nunca. Eu não vou cair nessa sua armadilha de amor. Ele parou, como se tivesse sido acertado por um soco. Não, isso não é verdade. Sei que a minha fama me precede, mas eu não faço com que as mulheres fiquem apaixonadas por mim. A verdade é que eu nunca me apaixonei por ninguém. Nunca? Indagou ela, sem querer acreditar no que ele dizia. Nunca, Celina. Como eu lhe disse, eu aprendi a viver para fugir dos meus medos e não enfrentá-los. Amar alguém pode ser muito doloroso quando não se é amado. Por esse motivo, guardo o meu coração. E você o está guardando agora. Ela o encarou, compreendendo o que ele sentia. É apenas uma noite. Não quero mais do que isso, certo? Ele não tirava os olhos dela. Estendeu os braços e a puxou, concordando. Certo. Todos os sentidos de Celina se aqueceram e um tremor de prazer percorreu seu corpo. Seu peito foi pressionado de encontro ao dele. Seus corpos se encaixaram. O desejo dele mexeu com ela. Os beijos a deixaram tonta de prazer. Ela não conseguiu abafar um gemido quando a boca de Hector começou a roçar a pele sensível de seu pescoço. Celina correspondeu, libertando toda a paixão que tinha sido contida até aquele momento. Enterrou os dedos nos cabelos dele, que procurou moldar-se a seu corpo. Dessa forma, ela e o conde, que outrora fora julgado como canalha, deliciaram-se voluptuosamente enquanto a noite estava fria e chuvosa. Quando a manhã finalmente chegou, a chuva cessara e a luz dourada do sol nascente iluminava o rosto de Celina.
Ela observava Hector, ainda adormecido ao seu lado, e uma onda de emoção a invadiu. Sabia que, ao deixar aquela mansão, tudo voltaria ao normal. Hector retornaria à sua vida aristocrática e ela voltaria à sua luta diária. Foi apenas uma noite em seus braços, como ambos haviam prometido. No entanto, o que sentia agora a fazia questionar essa decisão. Hector despertou lentamente e, ao ver Celina ao seu lado, um sorriso triste apareceu em seu rosto. Parece que o amanhecer não poupou nossas almas, afinal, ele murmurou com uma melancolia velada. Celina suspirou, sabendo o que ele queria dizer. Só uma noite em seus braços. Foi o que prometemos, Hector. Ele concordou, mas seu olhar estava carregado de uma dor silenciosa. Eu achava que essa promessa me protegeria de algo que nunca quis sentir. Mas agora vejo que, mesmo que parta, você ficará comigo para sempre. Celina respirou fundo, incapaz de dizer alguma coisa. Saiu imediatamente da mansão. Porém, quando chegou no seu quarto, foi impossível conter as lágrimas que lhe queimavam os olhos. Meus caros, como decisões tolas podem nos prejudicar na vida, não é mesmo? Não se deve brincar com o coração, meus queridos. Joguinhos sentimentais não são capazes de enganá-lo, pois quando ele se apaixona, é de verdade. Foi uma semana terrível para Celina, pois não conseguia esquecer dos momentos de prazer que viveu nos braços do conde. Lamentou ter aceitado estar nos braços dele naquela noite. Lamentou ter se apaixonado por ele. Era na sexta-feira seguinte e o expediente havia terminado. Celina já estava fechando a alfaiataria quando ele entrou. Boa noite, Celina. Ela ficou surpresa, pois não esperava vê-lo nunca mais. Boa noite, Hector. Ele se aproximou e lhe disse: Eu senti saudades suas. Você também sentiu. Celina sentiu muita, mas ficou quieta. Eu sei que você só quis uma noite comigo, Celina, mas eu não consegui te esquecer. Eu preciso de você, por favor. Pelo menos me conceda só mais uma noite com você. Ela sorriu. Depois disse: Essa foi a maior besteira que eu já fiz em minha vida e não quero repeti-la, Hector. Ele se surpreendeu com a resposta e perguntou: Passar uma noite comigo foi sua maior besteira? Ela sorriu entre lágrimas e respondeu: Não, querer uma noite apenas com você foi a minha maior besteira. Eu quero mais, muito mais que uma noite.
Deixe-me levá-la comigo, Celina. Podemos começar de novo. Esqueceu o que foi combinado antes. Só se me prometer que não teremos apenas uma noite juntos, mas todas as noites de nossas vidas, respondeu ela, entre lágrimas e esperança. Hector sorriu, puxando-a para mais perto. Prometo, Celina, não será só mais uma noite. E assim, o conde, que tinha medo de entregar o coração a um amor não correspondido, amou e foi amado por uma mulher que o desejou por todas as noites de sua vida.